Ó, aqui a gente vê o ciclo, tá? Água contaminada, o homem, né? Os ovos que estão nas fezes, o caramujo que está contaminado, que está andando pela água e a gente se contamina. E ela fica ali na parte visceral, né? E, e ela também causa uma desnutrição bem grande, né? Então a doença ela decorre da resposta inflamatória granulomatosa que ocorre em torno dos ovos viáveis do parasita que não são eliminados através das fezes. Então ela fica ali no intestino e causa muita diarreia, muita dor, porque o parasito fica ali. E ao redor dele existe uma resposta inflamatória. Tá? Ele não, você muitas vezes não consegue eliminar esse parasito nem matar nem nada. Você vive com ele o resto da vida. É bacana, né? Então, o indivíduo com parasitado apresenta diversos sintomas, como dermatite cercariana, complicações pulmonares, febre, emagrecimento, diarreia, disenteria, cólicas, tenesmo, hepatoesplenomegalia, que é aumento do fígado e do baço, hipertensão portal, varizes e ascite, mas a gravidade da doença depende diretamente da carga do parasitário, do estado nutricional do paciente e do tempo do parasita. Então, assim, ó, você tem um parasita lá, a quantidade que ele tem no seu corpo, porque assim ele vai sugar seus nutrientes, ele vai se alimentar de você. Então, se você não tiver uma boa nutrição, né, não tiver uma imunidade boa, você acaba tendo desnutrindo, até porque você tem diarreia, tem disenteria, enfim. E as cólicas são bem dolorosas, tá? Então, geralmente se dá uma carga de antibiótico, né? Ele fica, ele, você às vezes consegue expulsar ele, mas às vezes não consegue. Então, é uma doença também bastante complicada. A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um tipo de vírus chamado flavivírus, cujo reservatório natural são os primatas não humanos que habitam as florestas tropicais. No ciclo silvestre da febre amarela, os primatas não humanos são os macacos, tá? Os principais hospedeiros e amplificadores do vírus. O homem participa como um hospedeiro acidental, então não era para ser, né? Quem é o hospedeiro mesmo dele é o macaco. E no ciclo urbano, o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica. A febre amarela, ela tem, eles estudam e acompanham ela através dos movimentos migratórios dos macacos, né? Então, o pessoal sempre fala, a febre amarela vai descer tal época, porque é a época que os macacos estão migrando de um lugar para outro, né? Então, teve uma época que ela teve uma incidência grande que eles até cortaram, não sei se vocês já viram alguma vez nas estradas que cortam assim a serra. Tem uma lá indo para Itapoá. Tem cordas em cima cruzando a estrada para os macacos passarem. Então eles já chegaram a cortar isso para que eles não passassem para o lado para poder não trazer o vírus, né? Não significa que todo macaco é hospedeiro do vírus, né? Que teve uma época aí que eles andaram matando macaco por causa para evitar a febre amarela, enfim, não é todos que são. São alguns, né? Assim como nós, e eles, na verdade, não têm culpa. Temos culpas nós que estamos invadindo o habitat deles. Tá? E os mosquitos que picam ele, então, transmitem, né, essa doença. O mosquito é o verdadeiro reservatório do vírus. Uma vez infectados, eles ficam assim durante toda a vida. Então, olha ali o ciclo urbano e o ciclo silvestre, né? O quadro clínico típico caracteriza por manifestações de insuficiência hepática e renal, tendo em geral a apresentação bifásica, com um período inicial prodrômico, né, infecção, e um toxêmico, que surge após uma aparente remissão e em muitos casos evolui para óbito em aproximadamente uma semana. Então, assim, tem doenças que a gente escuta mais falar porque as incidências delas são maiores na nossa região. Outras a gente não conhece, não sabe muito porque não são, né,
daqui da nossa região. Então a gente tem menos campanha, tem menos informação, porque você vê que tem as campanhas da febre amarela, da dengue e daquelas doenças que são típicas aqui da nossa região ou de todo o Brasil. Então, a estratégia de prevenção e controle da febre amarela destaca-se com a vacinação, tá? Na febre amarela existe a vacina. Desculpa. Com estratégias diferenciadas de vacinação nas salas de vacinas, fazendo vacinação de casa a casa, em zona rural, em escola, em campanhas, e enfim, conjuntos de ações com o SF. E o controle vetorial, né, que é o vetor, aquele que está transportando a doença, o vírus ou o parasita. Evitar o acesso do mosquito, transmitidores urbanos ou silvestre ao doente, mediante a utilização de tela no seu local de permanência, pois ela pode se constituir uma fonte de infecção. Então, todas aquelas medidas preventivas que a gente vê, por exemplo, da dengue, de não deixar a água parada para não criar mosquito, colocar arinha no vaso, colocar tela, usar repelente. Então, tudo que está relacionado a mosquito como meio de transmissão dessas doenças que foram faladas, a gente usa essas medidas preventivas, tá? Também campanhas de vacinação, né, para as doenças que têm vacina, o acompanhamento de casos, higiene do ambiente, tudo isso são medidas preventivas. Então, a dengue tem sido objeto de uma das maiores campanhas de saúde pública realizada no país. O mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, que havia sido erradicado de vários países do continente americano, retorna, né, por falhas da vigilância epidemiológica e pelas mudanças sociais e ambientais proporcionada pela urbanização acelerada dessa época. Então, mais uma vez, aí a gente vê como é semelhante as causas de todas essas doenças, né? Desde então, a dengue vem ocorrendo no Brasil de forma continuada. Estamos com um surto em Curitiba, caso ninguém saiba, né? A dengue é uma doença infecciosa causada por um arbovírus do gênero Flavivirus. E são conhecidos quadros de tipos diferentes de dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. A disseminação da dengue ocorre principalmente em áreas tropicais e subtropicais do mundo, sendo o Brasil um dos países mais afetados. Tá? O tempo médio do ciclo da dengue é de 5 a 6 dias. Os sintomas geralmente se manifestam a partir do terceiro dia depois da picada do mosquito. A transmissão se faz pela picada do mosquito Aedes aegypti no homem. Foram registrados casos de transmissão vertical de gestante bebê e por transfusão sanguínea. Elas ocorrem mais naquele período de chuva, tá? Pós-chuva. Por quê? Porque tem mais poças de água, mais acúmulo de água, mais criação de mosquito. Os locais onde existem objetos com pneus, jarros, garrafa, com água parada, são ideais para criadores de mosquito. E nesses locais, os mosquitos depositam seus ovos, que evoluem para larvas e após cerca de 45 dias de vida, torna-se mosquito adulto. As manifestações da dengue em sua forma clássica são febre alta, cefaleia, adinamia, mialgias, dor retroorbitária, atralgia. Retroorbitária atrás do olho, tá? Adicionalmente a essas manifestações, tem anorexia, náuseas, vômitos e diarreias, tá? Podem estar presentes ou não. Então aqui a gente tem um fluxo de classificação de risco, tá? Porque a gente tem a dengue, ela pode ser leve até casos mais graves, né? A dengue hemorrágica, por exemplo. Então isso é um fluxo de triagem de uma unidade de pronto atendimento, de emergência, enfim. Né? Que fatores a gente tem que observar para ver se o paciente tem que ser atendido com emergência ou só ficar atento ou até tranquilo, pode voltar para casa acompanhar pelo posto, tá? Essas tabelas a gente encontra na internet, tá? A gente encontra muita informação sobre todas as patologias na internet, gente. Aqui esse conteúdo está sendo bem superficial, então eu aconselho aí pegar uma delas, cada uma delas e ler. Tem cartilha, tem caderno de doenças transmissíveis do SUS, bem simples, bem sucinto, bem bacana de estudar.
Então, a dengue e o Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de saúde, vem executando um conjunto de ações em que se destacam a intensificação das ações de combate ao vetor, focalizando-se os municípios com maior participação na geração de casos, o fortalecimento das ações da vigilância epidemiológica e etimológica, para ampliar a oportunidade da resposta ao risco de surtos, a integração das ações de vigilância e de educação sanitária com o Programa de Saúde da Família e de agentes comunitários de saúde, uma forte campanha de mobilização social e de informação para garantir a efetividade da participação da população. Então, aqui eu citei esse exemplo aqui da dengue, para vocês verem o trabalho da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, referente a essas doenças transmissíveis, tá? Que é o foco principalmente da epidemiológica, né? Não só esse, mas principalmente. Então, assim, você vê que tudo isso, todas essas informações de quais as cidades que têm maior casos, quais os lugares de risco, tudo isso é analisado através de dados, tá? Então, é essa a importância, né, o trabalho das vigilâncias em saúde referente à nossa saúde.